Uma boa noite para você que está em casa acompanhando o Aparecida Debate. A nossa proposta com esse programa é trazer documentos da igreja que dão a base para as diretrizes gerais de ação evangelizadora da igreja no Brasil. E um dos documentos principais que a igreja no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo, se baseia é o documento de Aparecida, que é fruto da 5ª Conferência do CELAM, que é o Conselho Episcopal Latino-Americano. Para a gente falar sobre o documento de Aparecida, nós estamos recebendo aqui o cardeal Dom Raimundo Damasceno Assis, ele que é o nosso querido arcebispo emérito aqui de Aparecida. É com muita alegria que nós recebemos o senhor aqui no Aparecida Debate. Uma boa noite. Boa noite, Camila. É um prazer estar aqui com vocês, tendo essa oportunidade de me dirigir também àqueles que nos acompanham pela TV Aparecida. A todos também uma boa noite. Dom Raimundo, para a gente começar a entender o ponto principal do documento de Aparecida, ele é fruto da 5ª Conferência que aconteceu em 2007, aqui em Aparecida. E ele traz como ponto central o chamado em que todos somos discípulos missionários. E isso traz uma grande responsabilidade para todos, né? Leigos, religiosos, sacerdotes, para todo mundo, né? É a 5ª Conferência, né, como nós sabemos. E é uma conferência geral, né, do Episcopado Latino-Americano, que se realizou aqui em Aparecida, inaugurada no dia 13 de maio e que se concluiu no dia 31 também de maio, né, inaugurada pelo Papa Bento XVI. Começou justamente num dia de Nossa Senhora de Fátima, e terminou também num dia de Nossa Senhora, a visitação de Nossa Senhora, a sua prima, né, Isabel. E como você disse, o título da conferência, o tema, enfim, da conferência, Discípulos Missionários de Jesus Cristo para que nele tenham vida. É muito interessante observar que essa pequena expressão em nele foi uma inclusão do Papa Bento XVI. E, inicialmente, o título era Discípulos Missionários de Jesus Cristo para que tenham vida. E o Papa Bento acrescentou, nele, isto é, em Jesus Cristo, tenham vida. Então, é um título realmente que evoca a missão fundamental da igreja, que é ser missionária. Então, a missão da igreja é formar discípulos missionários para o mundo de hoje, em obediência ao mandato de Jesus aos apóstolos antes de subir aos céus, né? Uma vez ressuscitado, subiu aos céus, à direita do Pai, né? E onde ele está e de onde voltará uma segunda vez, né, para o juízo final. Então, como diz o Papa Bento XVI também, no próprio discurso inaugural dele, não se pode separar discípulo de missionário, entende? Discípulo e missionário é praticamente a face, ou duas faces da mesma moeda, certo? Para ser missionário, precisa ser discípulo. E todo discípulo tem que ser missionário, porque você não pode guardar para si aquilo que você acha que é precioso, aquilo que o entusiasma na vida, que dá sentido à sua vida, que é Jesus Cristo, e você quer comunicar, evidentemente, aos outros. Então, o discípulo torna-se missionário e o missionário tem que ser discípulo. Primeiro, ele tem que fazer essa experiência desse encontro com Jesus Cristo, né? Se apaixonar por Jesus Cristo, para poder testemunhar e anunciá-lo também no mundo de hoje, com a sua vida, com a palavra, quando necessário. E o que a gente pode destacar de diferença principal, além dessa, dos documentos anteriores, tanto de Puebla quanto de Medellín, que também eram documentos frutos de conferências episcopais e que norteavam também vários trabalhos e vários documentos da Igreja na América Latina? Há uma diferença, né? Nós temos a primeira conferência, que tratou de vários temas, mas não tinha propriamente um tema, digamos assim, geral, que foi no Rio de Janeiro, em 55. Né? E justamente nessa conferência do Rio de Janeiro é que foi criado o CELAM, ainda em 55, portanto ainda com Pio XII, certo? O CELAM que tem sua sede em Bogotá. Havia uma alternativa também que seria o Rio de Janeiro como proposta para a sede do CELAM, mas se escolheu o Bogotá por causa da proximidade com o Caribe, com a parte norte, né? Facilitaria as viagens, digamos assim, para as reuniões, para os encontros.
A segunda foi a Conferência de Medellín. Tinha como objetivo justamente aplicar o Concílio Vaticano II na América Latina, na Igreja da América Latina. Então, o pano de fundo, digamos assim, que iluminava os trabalhos da segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, Medellín, na cidade de Medellín, por isso que é chamada a Conferência de Medellín, a segunda conferência, era o Concílio Vaticano II, porque o concílio havia terminado em 65, e Medellín foi em 68, portanto, 3 anos depois, né? Depois, a terceira conferência é a Conferência de Puebla. O documento que iluminou a Conferência de Puebla foi a exortação do Papa Paulo VI, Evangelium Nunciandi, o anúncio do Evangelho no mundo contemporâneo. Ele fez um documento muito bonito, chamado Evangelium Nunciandi, que é válido até hoje, e eu diria mais do que válido, é atual ainda para o tempo de hoje. Esse foi o pano de fundo da conferência, a evangelização no mundo contemporâneo, né? E a quarta conferência foi Santo Domingo, realizada em Santo Domingo, na República Dominicana. Eu era secretário do CELAM e também fui secretário da conferência. E o tema também era cultura cristã, entende? Promoção humana e nova evangelização. Essa expressão nova evangelização foi, sobretudo, marcante, né, no pontificado do Papa João Paulo II. Nova evangelização, como ele dizia, nova no seu ardor, nova nos seus métodos e nova também na sua linguagem, certo? E, finalmente, a quinta conferência é discípulos missionários de Jesus Cristo para que nele tenham vida, né? Então, o tema realmente principal foi esse, o discipulado e a missão. Não há discipulado sem missão e não há missão sem também discipulado, né? Então, a temática, assim, dá uma continuidade, né, nas 5 conferências, entende? Por exemplo, a opção evangélica pelos pobres, em todas elas aparece, muito clara, né? Mas na quinta conferência, essa opção, ela traz um formato, uma dinâmica, uma proposta ainda mais eficaz, até pelo tema de que todos somos chamados a sermos discípulos Sim. missionários, com essa opção preferencial pelos pobres, que é própria da igreja, né? É evangélica, né? Não é uma opção política, não é uma opção ideológica, que foi justamente bem explicitada pelo Papa Bento XVI no seu discurso inaugural da quinta conferência, quando ele disse que a opção pelos pobres é uma questão de fé cristológica. Se você aceita Jesus Cristo pela fé, né, torna-se discípulo dele, você tem que, de certo modo, também seguir um pouco o estilo, ou seguir o estilo de sua vida. E nós sabemos pelos evangelhos que Jesus, no seu ministério, deu uma atenção muito especial aos pobres, aos doentes, às crianças, enfim, às pessoas que sofriam e que precisavam realmente de um apoio, né, de uma atenção toda especial. E Jesus deu uma atenção especial. Então, a igreja, na sua missão, não pode deixar de dar uma atenção especial aos mais necessitados, aos mais excluídos, aos mais marginalizados da sociedade, entende? A igreja é aberta para todos, é claro, o anúncio do Evangelho é para todos, sem excluir ninguém, é uma opção não excludente de ninguém, né? Mas é uma opção de levar o Evangelho a todas as pessoas, fazendo um destaque especial, a exemplo do próprio Jesus, dando uma atenção aos mais pobres, aos mais necessitados. Então, retomando aí todos os documentos que a gente já está falando aqui, como que a gente pode ver o pontificado do Papa Francisco e a relação com o documento de Aparecida, visto que na época ele, enquanto cardeal Bergoglio, arcebispo de Buenos Aires, qual é a ligação do documento de Aparecida com o pontificado do Papa Francisco? É uma ligação muito grande, muito profunda, porque primeiro ele esteve aqui durante 20 dias, né, trabalhando como presidente da comissão de redação deste documento de Aparecida, e depois foi eleito Papa. Naquele tempo nós tínhamos aí o Papa Bento XVI e o futuro Papa, né, Papa Francisco, cardeal Mário Bergoglio, arcebispo de Buenos Aires. E a primeira encíclica dele, Evangelii Gaudium, que é a encíclica programática, né, do seu ministério,
que guia todo o seu ministério petrino, está muito, digamos, inspirado em grande parte no documento de Aparecida. Todas as ideias fortes, digamos assim, do documento de Aparecida aparecem nesta primeira encíclica do Papa Francisco, entende? Que é justamente o discipulado e a missão, né? Formar discípulos significa também formar missionários, porque uma vez enamorado de Cristo, né, você sente impulsionado a anunciá-lo, a testemunhá-lo também com a sua vida e com a sua palavra no mundo. Como dizia o Papa Bento XVI, no seu discurso inaugural da Quinta Conferência, a missão e o discipulado é como que duas faces da mesma moeda. Não se pode separar. Aliás, o documento de Aparecida dizia discípulo e missionário. Já na encíclica do Papa Francisco, o Evangelii Gaudium, ele tirou o E, essa conjunção, discípulo missionário, porque não se pode separar uma coisa da outra. É discípulo missionário. Então, esse documento inicial, essa encíclica inicial, se inspira muito no documento de Aparecida. Então, nós podemos dizer de que, claro, esse documento papal, né, do Papa Francisco, essa encíclica, ela toma uma dimensão mundial, né, universal, para toda a igreja. Já não mais para o episcopado da América Latina, como é o documento de Aparecida. É um documento do magistério do episcopado da América Latina, voltado sobretudo para a nossa realidade, né? E também para os desafios que a igreja na América Latina e no Caribe, né, vem enfrentando. Mas com a encíclica do Papa, o documento é assumido, né, digamos assim, no seu conteúdo básico, nessa encíclica do Papa, e se torna a encíclica do Papa um magistério ordinário do Papa, portanto, para toda a igreja. E nós sabemos que, de fato, muitas conferências tiveram repercussão também na formulação, né, das suas diretrizes pastorais, se inspiraram muito em Aparecida, sem dúvida nenhuma. Então, hoje, ninguém mais ignora, quando se fala Quinta Conferência de Aparecida, todo mundo sabe que é uma conferência do Episcopado Latino-Americano que se realizou aqui em Aparecida, no santuário, etc. Então, eu acho que a gente tem que sempre voltar a esse documento, tanto de Aparecida como da encíclica do Papa, Evangelii Gaudium, para poder justamente aprofundar, entender, procurar compreender tudo aquilo que o Papa deseja para a Igreja durante o seu pontificado, porque é um documento realmente, como dizia, programático, certo? Então, Raimundo, a gente quer agradecer muito a participação do senhor, que nos ajudou a entender um pouco mais esse documento, que diz muito sobre o pontificado do Papa Francisco, mas também da realidade da Igreja em toda a América Latina e que também norteia aí as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Muito obrigada. Por nada, eu que agradeço, Camila, a oportunidade de poder, assim, usar esse espaço aqui, né, na TV Aparecida, para dirigir minha palavra também aos nossos telespectadores dessa TV. Muitos certamente que já me ouviram em outros momentos, né, quando aqui estive durante 13 anos, mas aproveito para mandar meu abraço, minha bênção a todos. O senhor que é tão querido aqui na Arquidiocese de Aparecida, que teve um trabalho de pastoreio tão frutuoso com toda a Arquidiocese, sobretudo conosco aqui do Santuário Nacional. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigada. A gente vai fazer uma rápida pausa aqui no Aparecida Debate. Daqui a pouco a gente volta conhecendo um pouco mais outros documentos que dão base às diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. A gente já volta. Estamos de volta, então, retomando os documentos da Igreja, sobretudo da Igreja no Brasil, que dão base para a atualização das diretrizes gerais de ação evangelizadora da Igreja no Brasil. E é importante a gente resgatar esses documentos para a gente poder entender nas nossas comunidades quando nós, leigos e leigas, vamos trabalhar. E para falar sobre essas diretrizes, nós precisamos resgatar o documento 100 da CNBB, Comunidade de Comunidades. Nós estamos recebendo aqui Dom Leomar Brustolin, que é o presidente da Comissão Episcopal para Animação Bíblico-Catequética e também presidente da Comissão da Atualização das Diretrizes Gerais. Dom Leomar, muito bem-vindo. Boa noite para o senhor. Boa noite, Camila. Boa noite a todos que nos acompanham. Satisfação em estar aqui. Dom Leomar, para a gente entender um pouquinho sobre o documento 100, ele fala lá no documento sobre conversão pastoral. E é um termo que a gente tem visto bastante
no documento de agora da atualização das diretrizes. Então, é um documento que dá base. Sem dúvida, é uma das fontes das atuais diretrizes, porque o documento 100 foi criado com uma reflexão desde 2013, depois 2014, com um objetivo muito claro: renovar a paróquia. Então, se percebia que a paróquia, que é o espaço que nós temos hoje de maior visibilidade da Igreja Católica em todo o mundo, está precisando de uma revitalização. Já há 10 anos atrás, recuperando especialmente o documento de Aparecida, e depois o Papa lançou no meio desse processo Evangelii Gaudium, nós trabalhamos, eu era da equipe de redação, que era coordenado o grupo por Dom Sérgio Castriani, nós trabalhamos justamente a ideia de comunidade de comunidades, uma nova paróquia, a conversão pastoral da paróquia. Isto é, sair de uma pastoral de manutenção para uma pastoral missionária. Eu vou dar um exemplo muito simples, mas que pode ajudar, é sair da ideia de ficar atrás do balcão esperando que as pessoas venham até nós, na secretaria, na sacristia ou na igreja, mas ir ao encontro das pessoas. Depois o Papa Francisco, de forma bem maior, vai chamar de igreja em saída, para ir ao encontro das pessoas, para aproximá-las de Cristo. A conversão pastoral que o documento 100 propõe é uma mudança na forma de nós compreendermos a experiência comunitária, que deve ser muito mais profunda, muito mais densa, partindo de uma conversão a Jesus Cristo, chegar numa conversão na forma da igreja estar presente na cidade, no campo onde ela se encontra. E a gente está falando de um documento que foi aprovado na 52ª Assembleia Geral da CNBB, praticamente há 10 anos atrás, e que é tão atual, sobretudo depois da pandemia, onde as pessoas passaram a ser mais individualistas, vivendo apenas nos seus núcleos, ou seja, viver na comunidade é a base do cristianismo. É tão importante isso, Camila, porque, por exemplo, a nossa fé jamais ela é individualista, ela é sempre comunitária. Bom, o próprio Senhor disse, onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. 2 ou mais já é uma pequena comunidade, não é nunca sozinho. E lembrar que o nosso Deus é um Deus só, mas uma trindade, uma comunidade de amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todo fechamento, todo ego inflado, tudo aquilo que tende a colocar um ensimesmamento não é cristianismo. O cristianismo é eu me encontro na medida que vou ao encontro do outro para servi-lo e assim eu me sinto feliz e faço o que Deus quer de nós. Deus nos fez perfectíveis, mas incompletos. Eu me completo na relação com o outro, na proximidade com o outro. Por isso a comunidade de fé é indispensável, porque a comunidade de fé evita que eu tenha delírios ou invente uma fé. A minha fé tem que ser confirmada pelo outro, a partir do que eu recebi da revelação em Jesus Cristo. Então, a dimensão comunitária, num tempo de individualismo, Camila, e você que está em casa vai concordar comigo, hoje é muito mais fácil querer uma fé privatizada do que uma fé comunitária. E é urgente nós fazermos essa passagem para sermos fiéis a Jesus Cristo, que aí sim encontramos a razão da vida. E é interessante quando a gente observa essa igreja de manutenção, essa paróquia de manutenção, porque ela não cabe mais no modelo de hoje quando a gente fala de comunidades, né? Essa questão de ficar atrás do balcão só esperando, né, Dom Leomar? É importante as pessoas entenderem isso, que ir ao encontro do outro para formar a atividade pastoral. Porque caso contrário, Camila, se continuarmos nessa postura, eu diria, de manutenção, nós nos tornaremos uma prestadora de serviços religiosos e não comunidade. Nós não teremos ali um lar onde a pessoa cresce afetivamente na fé. Eu faço uma pergunta muito simples e para mim mesmo. Onde estão os nossos jovens? Com quem eles estão? Eles estão conosco? A maioria dos nossos jovens estão conosco? As famílias? E as crianças? Então tudo isso deve dizer, nós precisamos nos aproximar para anunciar Jesus. Porque uma pastoral que não seja missionária, que não vai ao encontro, ela conserva sempre os mesmos. E aí vai ter sempre a velha reclamação. Aqui nunca entra ninguém, são sempre os mesmos, ninguém quer colaborar. E a gente sempre acha que o problema
está fora da paróquia e fora da comunidade. É os outros que não querem. Será que é bem assim? Às vezes o problema está dentro daquele núcleo, né? Agora, Dom Leomar, quando o documento foi aprovado, quais foram os principais pontos de mudança? Talvez nem tão de mudança, mas que vocês, além dessa questão de sair da igreja, da paróquia de manutenção para uma pastoral de conversão, além disso, quais são os outros pontos que a gente pode destacar que contribuem para a atualização das diretrizes? Primeiro que o processo de elaboração do documento 100 foi extremamente sinodal antes de se falar de sínodo. Porque primeiro teve um documento de estudos, o 104, em 2013. Durante um ano, praticamente a maioria das dioceses do Brasil e paróquias debateram o texto e deram contribuições para a comissão do tema central. Então nós recebemos mais de 800 colaborações. Foi um calhamaço de papel. Analisamos isto e vimos por onde estavam os desafios e as propostas que apareciam. Quando se aprova o documento, justamente na Assembleia que aprova, nós já temos algo um pouco mais maduro. Por isso, o termo conversão pastoral entra na segunda versão, para dizer não dá para continuar como estamos. Né? Passado 10 anos, nós percebemos que muito pouco do documento 100 foi aplicado. Na prática, Na prática, não. Nós temos textos muito importantes, nós temos, eu diria, sementes muito boas que foram um pouco engavetadas. Porque o documento insiste em dizer o seguinte, mas esse documento é fruto da reflexão do episcopado com todo o povo brasileiro, os fiéis católicos. É preciso fazer comunidades em torno da palavra de Deus e da Eucaristia, mas que vivam uma experiência de fé não só de massa e mais de grupo. O documento insistia muito com isso, menos eventos e mais processos. Porque eu posso fazer um grande evento, uma grande festa para jovens, e nunca mais ter grupos de jovens durante o ano. Eu posso ter um grande evento que mobilize a cidade inteira, mas depois eu não tenho mais pessoas que frequentem a comunidade durante o ano. Para as diretrizes, que já estão praticamente bem encaminhadas nesta nossa Assembleia, a 61ª, nós já estamos indo para esta linha. Formar pequenas comunidades é urgente, porque a pequena comunidade vai blindar a pessoa de ficar sozinha, solitária. Tem coisa pior que a solidão? Olha, nós não sabemos o que vamos passar, que doença ainda vamos ter que enfrentar, e talvez não tenha nem cura, mas tem coisa pior do que estar doente e sozinho? A solidão é a gravidade, porque você pode estar, desculpe se eu vou ser muito forte, você pode estar partindo desta vida, mas tendo alguém segurando sua mão, dizendo, você não está sozinho, isso já tira muito do peso. A comunidade é para ser esta mão amiga, solidária. Não dá para viver a fé cada um isolado. Este é um desafio muito grande, Camila. Formar pequenas comunidades na iniciação à vida cristã, uma catequese diferenciada, uma liturgia muito mais orante, uma liturgia que traga a vida, mas muito mais orante, em que a pessoa diga, saio da igreja, não é que foi bonita a missa não é para ser bonita. Eu tenho que sair da missa e dizer assim, me encontrei com a Trindade. Eu me encontrei com Ele, com Deus. E cuidar da vida, porque desde a questão do feto até o idoso, passando especialmente pelo pobre, pelo refugiado, nós temos um descaso. Vocês percebem nas guerras como a gente está acostumando-se a ver imagens de cadáveres, especialmente no Oriente Médio? Parece que se naturaliza, morreram tantas crianças, tantas mulheres foram abusadas na guerra. Parece que a gente naturaliza esse discurso. Dom Leomar, e é interessante falar sobre essa questão das comunidades, lendo alguns pontos, percebi que 70%, mais de 70% das comunidades no país, elas fazem a celebração da palavra. Isso é bom, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, está faltando sacerdote, falta a celebração eucarística, mas se as comunidades se reúnem para fazer a celebração da palavra, isso já é um grande avanço. E nós temos que potencializar isso, então valorizar muito o leigo e a leiga, né? Veja que na Coreia do Sul, durante 200 anos, não teve padre. E eles se evangelizaram como? Lendo a palavra com os leigos. Isso não quer dizer que é modelo, mas quer dizer que nada pode dizer, falta padre, por isso não somos cristãos. Nós precisamos aumentar o número de presbíteros, sem dúvida, mas precisamos formar presbíteros nessa perspectiva também. Presbíteros que valorizem a comunidade,
que ajudem, porque sem Eucaristia não há igreja. Nós Sim. precisamos da Eucaristia. Mas, sem dúvida, que sem a palavra não há conversão. Porque eu posso rezar muitas Ave-Marias e continuar falando mal da vizinha. Isto não é conversão. E sem ter uma atitude prática também, né? Porque às vezes é só a oração e todos os dias, mas ela não tem um ponto de ação concreta a partir daquela Ave Maria que ela reza. Ela Né? não é uma resposta, porque toda oração é um propor diante de Deus, colocar-se diante do Senhor, mas uma resposta minha. O que eu faço que possa agradar a Deus? Porque o que Deus pede para nós não é só as caminhadas que fazemos, as velas que acendemos, os sacrifícios. Ele quer algo mais profundo, que geralmente a gente escapa um pouco. É perdoar quem nos ofendeu, é ajudar um doente, é cuidar de um pobre. Nós preferimos acender velas do nosso tamanho. E, sendo que o que Deus pede para nós é mais simples, mas para nós é mais complicado, que é amar o outro. Por isso também que o documento 100, Comunidade de Comunidades, Uma Nova Paróquia, ele propõe ações práticas de conversão pastoral. E é interessante que no texto vem bem esse termo, né? Ações práticas, né? E as ações práticas, eu vou lembrar algumas. Por exemplo, para uma paróquia ser sinodal, comunitária, tem que ter conselho pastoral. Porque o conselho tira o clericalismo dos padres e dos leigos. Precisa ter conselho econômico. Olha que a conversão passa pelo bolso também. E essa dimensão é importante. Fazer que a economia seja transparente, sustentável, que a comunidade saiba equilibrar os recursos. Se tem um pouco de recurso, de dinheiro, não gastar tudo só em tijolo e cimento, tem que gastar também com Bíblia, com formação de pessoas. O documento 100, ele é tão inovador que alguns pontos, alguns regionais do Brasil conseguiram, outros nem leem essa parte, e nisso ele foi muito profético, está escrito: evitar a comercialização de álcool nos espaços da Igreja Católica. Eu mesmo passei muitas dioceses do Brasil dando formação sobre o documento 100, quando eu era o padre lá de Caxias do Sul, eu girava um pouco alguns lugares. Se tinha um ponto que era polêmico, era esse. Só que nós sabemos por que foi feito isso. Uma comunidade precisa ter valores, porque todos nós questionamos onde estão os valores. Mas na prática ninguém quer mudar o seu comportamento para resgatar valores que crianças e jovens estão questionando a nossa prática. E às vezes fazer essa transformação, essa passagem, também não é tão simples, né? E as pessoas precisam se doar e trabalhar em cima daquilo, né? E algo que me chamou a atenção é falar sobre a formação. Às vezes são várias as comunidades que têm lá o livro na sua biblioteca da paróquia. Mas e a formação a partir daquele livro, né? Do documento? Não existe em muitos lugares também. E é essencial, né, Dom Leomar? E a formação que não seja só cerebral, mas seja um estudo que a gente veja como encaminhar isso para ações concretas que transformem a nossa realidade. Se não dá para tirar o álcool nas primeiras iniciativas, mas que processo pode desencadear para que a comunidade que vive tradicionalmente e culturalmente de uma forma, que ela se deixe evangelizar. O que é evangelizar? É deixar que o evangelho transforme nossa vida. Às vezes a gente pensa, Camila, que evangelizar é só rezar mais. Não, é muito complexa a evangelização. É tornar a nossa vida de acordo com o que Jesus ensinou. Por isso, o documento 100 resgata a pequena comunidade, pede que essa comunidade tenha mais participação, muito mais comunhão. Hoje nós não vivemos um tempo de polarização, até nas comunidades. Onde é que está a amizade social dentro da paróquia, às vezes? Tudo isso não é evangelização. A evangelização supõe que nós dois possamos pensar completamente diferente, mas nós possamos ser irmãos e caminhar juntos, porque a meta é a mesma, a meta é uma só, é o reino de Deus. A meta não pode ser outra. Então, os desafios não são pequenos. Dom Leomar, nós já estamos quase terminando esse bloco do Aparecida Debate e uma coincidência ou não, o senhor que estava na equipe de redação do documento 100 é o presidente da comissão agora do tema central da 61ª Assembleia Geral da CNBB, que tem o tema das diretrizes. Para a gente encerrar, para o senhor, como é poder dar continuidade, porque é uma continuidade do documento 100 para as diretrizes, para a sua experiência, como que é poder continuar esse documento? Eu já refleti sobre isso, Camila, e fiquei muito impressionado como a providência divina faz, da forma que ela quer, os caminhos para a igreja, especialmente no Brasil. Nós, quando aprovamos o documento 100, quando o episcopado aprovou, eu não era bispo,
Mas quando terminou a redação, nós dissemos, sabemos que isso vai colaborar demais para a renovação do cristianismo católico aqui no Brasil. Mas foram 10 anos, quase de um inverno, de um silêncio, algumas experiências muito bonitas, mas não era a maioria. E agora, com as diretrizes, a gente vê que o tempo de Deus não é o nosso tempo. É preciso um tempo para amadurecer, para voltar. E agora, aquelas proposições do documento 100, elas voltam como diretrizes. Diretrizes de toda a ação evangelizadora da igreja no Brasil. E o mais bonito, que entre os meus irmãos bispos, na Assembleia, a gente percebeu que há uma convergência muito grande para isso. A pequena comunidade é tão forte, eu quero terminar com essa imagem, que mesmo que a gente esteja entardecendo, porque está percebendo que as paróquias talvez precisam um ar novo, né? A gente diz, mas onde está essa renovação? A pequena comunidade vai ser a renovação, recuperando outras experiências que já tivemos, comunidades eclesiais missionárias, comunidades eclesiais de base, mas é um jeito próprio agora dessa pequena comunidade. Mas não vai vir só à noite, vai vir a aurora, porque daqui a uns anos, se Deus quiser, nós talvez não sejamos tão numerosos, mas as pessoas devem olhar para nós e dizer, está tão vazio e tão frio o mundo que nós precisamos de uma comunidade para viver. Dom Leomar, a gente quer agradecer muito a disponibilidade de estar conosco e partilhar um pouco sobre o documento 100 e também sobre as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Muito obrigada. Obrigado, sempre uma alegria estarmos juntos nesse processo de evangelização. Daqui a pouquinho a gente volta para falar também sobre a atualização das diretrizes de outro documento que contribui muito. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com a Aparecida Debate, retomando então documentos que dão base às diretrizes gerais de ação evangelizadora para a Igreja no Brasil. Para falar sobre a primeira exortação do Papa Francisco, está aqui conosco o cardeal Paulo César Costa, que é o arcebispo metropolitano de Brasília. Bem-vindo, boa noite, cardeal. Boa noite, é uma alegria estar aqui conversando com vocês sobre esse documento tão importante, Evangelii Gaudium, que é um documento programático do pontificado de Papa Francisco. Essa é a primeira exortação apostólica. E o Papa Francisco, enquanto cardeal, participou aqui em Aparecida da Quinta Conferência. Então tem muitos elementos do documento de Aparecida que estão na exortação. Sim, Papa Francisco na Evangelii Gaudium dá uma dimensão mundial ao documento de Aparecida, onde Aparecida é colocada para o mundo. O documento de Aparecida, ele se centra no discípulo missionário, onde Aparecida percebe que todo aquele que segue Jesus Cristo, que se colocou no segmento de Jesus Cristo, é discípulo de Jesus Cristo. Então, todo discípulo é comprometido com o anúncio e com o testemunho de Jesus Cristo. E se percebermos bem, seu coração também de Evangelii Gaudium, onde Evangelii Gaudium propõe a alegria do Evangelho e propõe uma igreja em saída, uma igreja missionária. A missão está no coração de Papa Francisco. Ele percebe que é preciso que a igreja passe de uma dimensão de conservação para a missão, para o anúncio, para o testemunho do Evangelho. E é toda essa tônica que ele vai dar na Evangelii Gaudium, que, se percebermos bem, é a grande tônica do seu ministério. E é interessante que, olhando o documento de Aparecida, quando se coloca o termo discípulos e missionários, a gente pode ver que esse termo igreja em saída, apesar do Papa utilizá-lo no seu pontificado, a gente já tem elementos no documento de Aparecida dessa igreja em saída que está na alegria do Evangelho. Sim, o documento de Aparecida, os grandes temas, se percebermos bem, de Evangelii Gaudium estão no documento de Aparecida. Por exemplo, Aparecida fala de abandonar estruturas de conservação e se colocar na dinâmica da missão. É o que o Papa Francisco vai falar também em Evangelii Gaudium. E assim tantas outras realidades que estão no documento de Aparecida, estão em Evangelii Gaudium, porque o Papa Francisco participou de Aparecida. Ele foi o redator do documento de Aparecida. Então, Aparecida está no coração dele. E quando ele se torna Papa, claro, é um Papa que vem do terceiro mundo, é um Papa que vem de uma igreja da proximidade, é um Papa que vem de uma igreja participativa, né? E ele quer levar todos esses elementos também para a Igreja Universal, para a Igreja Católica presente no mundo inteiro. A partir dessa igreja particular que o Papa Francisco, enquanto cardeal, estava em Buenos Aires, quais as características da América Latina que a gente pode identificar
na Evangelii Gaudium? Por exemplo, a Igreja da América Latina é uma igreja mais participativa. A Igreja da América Latina é uma igreja que tem consciência de que todo leigo, toda leiga, todo católico é comprometido com a evangelização e com a missão. É o que Papa Francisco, de certa forma, vai falar na Evangelii Gaudium. Por exemplo, o Evangelii Gaudium tem um momento em que ele fala: todo o povo de Deus anuncia o Evangelho. Quer dizer, o anúncio do Evangelho, o testemunho do Evangelho, não é papel de uma classe privilegiada na igreja, dos bispos, dos padres, dos diáconos, dos religiosos e das religiosas. Não. Todo católico, por causa do batismo, é comprometido com a evangelização, com a missão, é comprometido com o anúncio e com o testemunho do Evangelho. Isso é bem típico da Igreja da América Latina, uma igreja mais participativa. Papa Francisco hoje, quando está propondo, por exemplo, a sinodalidade, que é um elemento central nas nossas diretrizes, né, Papa Francisco está, de certa forma, propondo a nível mundial aquilo que a Igreja na América Latina procura viver. Né, onde é uma igreja mais viva, uma igreja mais participativa, uma igreja onde o laicato tem um grande protagonismo, onde o laicato participa ativamente da vida de nossas paróquias, de nossas comunidades. Eu digo sempre, a igreja da América Latina é impensável sem o laicato. Exatamente. Né? Até a nível de manutenção, a nossa igreja ela se mantém com a contribuição dos leigos, através do dízimo, através da corresponsabilidade do ser católico, através da corresponsabilidade do ser seguidor, seguidora de Jesus Cristo. Até a nossa manutenção provém do laicato, provém dos nossos leigos e leigas. Agora, partindo desses conceitos interessantes que a gente retoma do documento de Aparecida, da primeira exortação apostólica do Papa Francisco, quais são esses elementos que a gente já identifica aqui nas diretrizes gerais? Por exemplo, o termo de agora é a tenda, largar a tenda. Se a gente perceber bem, esses documentos todos trazem sinônimos dessa tenda, mas com outras referências, certo? Sim, se percebermos bem, quando o Papa Francisco fala de alargar a tenda, quer dizer, a igreja na América Latina já é uma igreja que busca alargar a tenda, né, que busca incluir, que busca, de certa forma, inserir, não é, que busca acolher. É o que o Papa Francisco propôs durante o seu pontificado, que as diretrizes também estão propondo, né? O Papa Francisco cunhou até 3 palavrinhas, né? Acolher, acompanhar, integrar. Aquilo que deve ser feito com os feridos, aquilo que deve ser feito com os caídos da história. Não é? A igreja deve acolher. Acolher deve ser a grande primeira atitude. Não é uma igreja acolhedora, uma igreja que não tem medo de acolher. Uma igreja que deve fazer aquilo que Jesus fazia. É interessante que o Papa Francisco ele fala sempre de um Jesus próximo. Ele diz que Jesus não evangelizava de um ofício, de um gabinete, mas ele evangelizava no meio do povo. Ele anunciava a boa nova do reino de Deus no meio do povo. Então, uma igreja da proximidade, uma igreja que seguindo o exemplo de Jesus, ela é uma igreja da proximidade, que busca acolher os feridos, os caídos. Né? Se nós olharmos bem Papa Francisco, logo no início do seu pontificado, ele propôs o Ano da Misericórdia. Né? E o Ano da Misericórdia quis ser isto, quis ser uma igreja que manifesta a misericórdia. Né? Uma imagem que ele usa também desde o início do pontificado, de um campo de caídos, de sofridos, e ele mostra, ele quis, né, ele acha que a igreja, mediante o sofrimento da humanidade, mediante o sofrimento das pessoas, mediante o sofrimento da história, a igreja deve ser aquela mãe que dá misericórdia, que transmite sempre a misericórdia do Senhor. E a misericórdia do Senhor quer, de certa forma, acolher a todos, os caídos, aquelas pessoas que por um motivo ou outro se afastaram da vida da igreja, aquelas pessoas que às vezes, por um motivo ou outro, estão feridas, né? Se afastaram. Isso mesmo, a igreja tem que ser essa mãe que acolhe, né? O que o Papa Francisco propõe, é o que a igreja da América Latina, de certa forma, procura fazer. E se a gente for vendo todos esses documentos do Papa Francisco, depois também aquele da Amazônia, que é fruto
do Sínodo para a Amazônia, a gente percebe o termo inculturação, que o Papa utiliza na querida Amazônia, que é um termo que a gente tem visto bastante aqui também, acompanhando as diretrizes gerais. Então, a inculturação, ela precisa estar presente, uma fé enculturada precisa estar presente também nas diretrizes da ação evangelizadora para a igreja no Brasil. Sim, uma fé enculturada é uma fé que faz história, não é? São João Paulo II dizia uma coisa muito interessante, foi alguém que trabalhou muito a questão desse tema da inculturação. Depois também houve documentos da América Latina, parece que a Conferência de São Domingos trabalhou muito essa questão da inculturação. É uma fé que se torna história, uma fé que entra na história e na vida de um povo, é uma fé enculturada. A fé enculturada é fundamental. Não é preciso que a fé fale as diversas realidades, que a fé fale aos povos da Amazônia, que a fé fale para o indígena, que a fé fale para a diversidade cultural. Não é? Paulo VI já denunciava essa separação entre fé e cultura. Não é? É preciso que a fé se enculture. Isso é um caminho constante que a gente não pode, em momento algum, esquecer. Que nós não podemos, em momento algum, transcurar esse elemento. É preciso que a fé vá se tornando história, é preciso que a fé entre na realidade concreta da vida das pessoas, da vida dos povos, da vida das comunidades. E é interessante também que a gente está vivendo um processo sinodal dentro da igreja. Em outubro deste ano teremos então a segunda fase, a segunda etapa do sínodo sobre a sinodalidade, comunhão, participação e missão. A palavra de vez é essa, né, cardeal? É sinodalidade, a comunhão, é participar todo mundo junto, de igual para igual, entre os leigos, a igreja para todos. Não é isso mesmo. Quer dizer, é o que, se nós percebermos bem, essa realidade, comunhão, participação e missão, está na igreja da América Latina desde o início, não é? Seja com Medellín, depois com Puebla, não é? Onde o conceito de participação para nós é um conceito forte, um conceito que foi sendo, de certa forma, aprofundado na igreja da América Latina, e não só aprofundado, foi tomando realidade na vida das nossas comunidades, né? Uma igreja que é comunhão, onde todos verdadeiramente se sentem igreja, todos participam da vida e da caminhada da igreja, né? E Papa Francisco enfatiza isso muito na Evangelii Gaudium, onde ele mostra que o anúncio do Evangelho é para todos, o testemunho do Evangelho é para todos. E é interessante que ele inicia o Evangelii Gaudium falando da alegria do Evangelho. Quer dizer, o católico, o homem, a mulher de fé tem que ser alguém que transmite a alegria do Evangelho. Na Sexta-feira Santa é um dia, não é? Mas o católico é aquele que tem que viver da esperança, o católico é aquele que tem que viver da certeza que o Senhor está ressuscitado, está presente no meio de nós. Né? E essa é a grande alegria que o católico tem que ter. E quem vive da alegria se coloca a caminho. Quem vive da alegria do Evangelho se coloca a caminho, participa, toma uma dimensão de saída, não é? Toma uma dimensão verdadeiramente de sair de si para fora. Né? Eu digo sempre, o ser humano, ele é êxtasis, ele é capacidade de sair de si e ao encontro do outro e da outra. E Papa Francisco propõe isso como atitude de igreja. Né? Uma igreja em saída, uma igreja missionária, uma igreja evangelizadora, uma igreja que olha para fora. Então, uma igreja que vai se tornando cada vez mais participativa, uma igreja onde a missão está no coração. Né? Isso é a grande realidade, seja Evangelii Gaudium, seja dos diversos documentos de Papa Francisco, quando nós olhamos, por exemplo, para a própria reforma da Cúria que ele faz, quando ele, com Predicati Evangelium, Papa Francisco propõe isso, propõe a própria Cúria, o olhar para os diversos dicastérios da Cúria, olhar a partir da missão. Né? Perceber que a missão é central na igreja. Papa Francisco retoma aquilo que o Evangelho Nunciandi já coloca. O Evangelho Nunciandi vai dizer que tudo na igreja é evangelização. A igreja existe para evangelizar. Tudo nela é evangelização, tudo nela é missão. E as diretrizes gerais, elas são os pilares da igreja para a evangelização no país. Cardeal, se a gente pudesse destacar o que a igreja espera, sobretudo dos leigos, nas comunidades, as pessoas que estão engajadas em pastorais, em movimentos, o que a igreja no Brasil hoje espera das comunidades de fé?
A Igreja do Brasil espera que cada vez mais sejamos uma igreja evangelizadora, sejamos uma igreja missionária, sejamos uma igreja que coloque ao centro a iniciação à vida cristã. É muito caro à Igreja do Brasil, né? Nós temos feito um caminho muito bonito a nível de iniciação à vida cristã, quer dizer, uma igreja onde a formação do discípulo é uma formação verdadeiramente profunda, é uma formação que não é uma formação só intelectual, mas é um verdadeiro encontro com a pessoa de Jesus Cristo, onde a iniciação à vida cristã vai colocando aquela que se despertou para a fé, nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, numa posição de saída, né? Onde a iniciação à vida cristã vai formando verdadeiramente discípulos missionários, né? A Igreja do Brasil espera que essa formação de discípulos missionários, quer dizer, forme cristãos maduros, cristãos que verdadeiramente atuem na vida da comunidade, sejam sal da terra, sejam luz do mundo, sejam comprometidos na vida da comunidade e sejam aqueles e aquelas que, a partir da fé em Jesus Cristo, olhem também para a realidade social, olhem para a realidade social que está ao seu redor, para os pobres, para os necessitados, né? Olhe para a questão ecológica, né? A questão ecológica é uma realidade que está no coração de Papa Francisco, quando ele escreve Laudato Si, né? E depois a atualização agora de Laudato Si, onde a questão ecológica está no coração do Papa, onde ele propõe uma ecologia integral, não é? Onde o ser humano está no centro, mas onde é preciso olhar a criação como um todo, né? E é interessante que o próprio nome dele, Francisco, né? E ele começa Laudato Si exatamente com o canto laudatório de São Francisco, que no próximo ano nós parece que celebraremos 800 anos, né, desse canto de São Francisco. E 10 anos da Laudato Si, né? Então olha a coincidência também que acaba sendo uma providência, né? Isso mesmo, 10 anos da Laudato Si, né, onde a gente espera isso, que nossos católicos sejam comprometidos com a vida da comunidade, mas comprometidos também com a transformação da sociedade, com os principais problemas, com as questões que estão aí, né? O cristão não pode ser alguém que vive a sua fé de uma forma só intimista, eu e Deus e basta. Não. A fé, ela toca a nossa vida e a fé nos faz olhar a realidade ao nosso redor. A fé nos faz perceber o irmão que está ao nosso redor. A fé nos faz perceber a realidade ao nosso redor, não é? A fé nos faz perceber que a outra é um irmão, uma irmã, como o Papa Francisco propõe na Fratelli Tutti, né? Então nós esperamos uma igreja madura, uma igreja nesse sentido, uma igreja que viva bem, mas uma igreja que anuncie e testemunhe Jesus Cristo com beleza. E que o testemunho da fé verdadeiramente ajude a transformar a vida da sociedade, a realidade, ajude o cristão, o homem, a mulher de fé a assumir as grandes questões que estão aí, diante das quais nós não podemos ficar inertes. Olha, as diretrizes gerais da Igreja no Brasil, para a evangelização na Igreja no Brasil, elas são compostas, são fruto de muitos documentos e de muito estudo do episcopado brasileiro. Hoje nós quisemos trazer aqui 3 documentos que são pilares muito importantes para a realidade da Igreja no Brasil hoje. Cardeal Paulo César Costa, a gente quer agradecer muito a sua participação no Aparecida Debate, com essa contribuição tão importante sobre a exortação apostólica do Papa Francisco e a alegria do Evangelho. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, poder falar da alegria do Evangelho. A alegria do Evangelho deve estar no coração de cada um de nós. Próximo ano nós estaremos vivendo o grande ano jubilar, onde a esperança deve estar no nosso coração, né, onde a esperança deve fazer parte da nossa vida, da nossa história. Que a alegria do Evangelho nos faça sempre viver com esperança e anunciar a grande esperança que é Jesus Cristo, ressuscitado e presente no meio de nós. Muito obrigada, boa noite para o senhor e a você aí de casa que acompanha a TV Aparecida, uma boa noite também. Lembrando que as diretrizes serão votadas só no próximo ano. Esse ano foi um ano de estudos, de debates. No próximo ano, então, na Assembleia Geral da CNBB do ano que vem, essas diretrizes serão votadas após a última etapa, a segunda etapa do Sínodo no Vaticano. Uma boa noite para você, até mais.